Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso evento aqui, Imersão Grid Trading. Vamos começar falando o que a gente viu na aula de ontem. Vamos fazer um breve resumo do que a gente apresentou para vocês na aula de ontem. A gente começou falando, eu dei alguns avisos, certo? De como vai funcionar o nosso evento, mostrei o cronograma para vocês e a gente falou de como surgiu o Grid Trade, né? Um pouco da história, do contexto da época, de quando começou esse estilo operacional, esse tipo de estratégia. A gente falou dos conceitos básicos dessa estratégia, né? O que é um grid trade, né? Você montar a estrutura de grades ali para capturar a movimentação do preço. Falamos da importância da volatilidade para a gente construir esse tipo de estratégia. A gente falou das principais armadilhas, né? Os maiores erros que as pessoas que operam com grid cometem e acabam se machucando, operando de forma errada. E a gente mostrou um caminho, um jeito certo, qual que é a forma correta de abordar esse tipo de operação, certo? E hoje a gente vai entrar na parte mais prática, certo? Antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos aqui para vocês, só para a gente ficar na mesma página, certo? Só para lembrar que são avisos importantes. Primeiro ponto, aqui você está vendo essa aula gravada, mas a gente está ao vivo aqui no chat. Então, tanto eu, quanto o Igor, quanto o nosso time está ao vivo aqui. Então, eu recomendo que você participe ao vivo das nossas aulas, né? A gente está na segunda aula, a gente vai ter a aula 3 amanhã, então participe ao vivo aqui, mande suas perguntas, mande seus comentários, que a gente está aqui para conversar com vocês e para tirar todas as dúvidas, certo? Segundo ponto, no final de cada aula, a gente está liberando um código secreto. Esse código secreto, a gente também libera um link, você pode marcar a sua presença informando esse código secreto. Isso vai liberar o material da aula de download para vocês. Então, fiquem até o final para conseguir desbloquear o material que a gente está disponibilizando em cada aula. E, além disso, também você vai participar do sorteio. Já vou falar um pouco mais, já vou fazer um lembrete sobre como que funciona o nosso sorteio. E, é claro, pegue o seu caderninho de anotação, faça suas notas. A gente recomenda que você preste atenção aqui no conteúdo que a gente vai entregar, principalmente na aula de hoje, que é um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais denso. A gente vai entrar na prática, como que a gente faz para montar as nossas estratégias de grid. Então, não divida a sua atenção para você conseguir praticar tudo depois, quando terminar a nossa imersão, beleza? Vamos seguir aqui um aviso rápido, tá? Explicando aqui sobre como que funciona como que vai funcionar o nosso sorteio. Como eu disse, no final de cada aula a gente está liberando um código, você vai entrar no link, informar o código e você vai marcar sua presença. Quem marcar presença nas 3 aulas e entrar para a segunda turma do Grid Experts, que a gente vai abrir amanhã, vai concorrer a um sorteio, tá? Então, lembrando, você precisa até o final do dia de hoje marcar a sua presença na aula de hoje com o código que a gente vai liberar no final. Esse sorteio vai ser o seguinte: uma assinatura anual da DQ Labs, que é o nosso outro treinamento, a nossa escola, a nossa comunidade. A gente falou um pouco, a gente apresentou um pouco sobre ele ontem, tá? Também vai concorrer a uma assinatura anual do nosso plano do Botpot, do plano Black, certo? O plano Black é o nosso plano premium do Botpot, é o plano ilimitado que dá acesso a tudo, a todas as ferramentas, e também acesso vitalício ao Grid Experts. Então, são 3 sorteios, né? Uma pessoa vai ganhar um, outra pessoa ganha outro, outra pessoa ganha outro, certo? Então, você pode concorrer aí a uma assinatura da DQ Labs, um plano anual do plano Black, do Botpot, e um acesso vitalício ao Grid Experts. Lembrando que você precisa participar, marcar presença nas 3 aulas e entrar para essa turma do Grid Experts, beleza? Sem enrolação, vamos lá para o que a gente vai ver no conteúdo de hoje, certo? Essa é a nossa agenda de hoje. Então, como eu disse, hoje é a parte mais prática do nosso evento. Então, hoje a gente vai falar quais são os tipos de grid, quais são as diferentes formas que você tem para montar uma grade de ordens, certo? Como que você faz para fazer gestão da estrutura de um grid, certo? Distanciamento, progressão de lote, controle de risco. Como que a gente faz isso em um robô, né? Como que a gente configura esse tipo de coisa para o robô fazer tudo isso de forma automática para a gente. A gente vai mostrar como que o Orbit funciona. A gente vai executar backtests visuais aqui, vamos mostrar resultados para vocês, tá? A gente vai fazer tudo isso na prática. A gente vai falar sobre as estratégias que estão implementadas dentro do Orbit, como que elas funcionam, e o que a gente descobriu com toda a nossa experiência aqui, já implementando estratégias de grid já há algum tempo em conta real, o que é, de fato, o diferencial desse tipo de estratégia e o que realmente funciona. Então, vamos lá. Antes da gente entrar nessa parte do conteúdo, na parte prática, eu quero só fazer 2 disclaimers aqui, certo? A plataforma que a gente usa e tudo que a gente vai fazer aqui ao longo da imersão é utilizando o MetaTrader 5. O MetaTrader 5 ele é um home broker convencional que você pode operar no mercado financeiro, como todos os que você conhece aí, só que ele é um home broker especialista em automação, né? Ele foi concebido para permitir que a gente consiga construir e executar robôs dentro dele, né? Então, é a maior plataforma de automação para traders, pessoas físicas do mundo. Ele é gratuito, a grande parte das corretoras oferecem o MetaTrader 5 de forma gratuita. Então, você não precisa pagar nada para operar com robôs ou para criar os seus próprios robôs, certo? Então, tudo que a gente vai ver aqui é utilizando o MetaTrader 5. E o robô que a gente vai utilizar aqui é o Orbit. O Orbit ele é um robô white box, no code, especialista em grid trade. Tá, e o que é um robô white box? Um robô white box significa que ele é um robô 100% parametrizável. Você consegue mexer em todas as configurações dele. Você vai conseguir calibrar o distanciamento das ordens, a progressão de lote, qual estratégia você quer usar, qual é o seu stop loss, qual é o seu take profit, horário de negociação, se você quer day trade, se você quer swing trade. Então, todas as opções do robô, elas são configuráveis, né?
E no code, porque você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento em programação, né? Ele é um robô para criar robôs, certo? Você não precisa programar nada para fazer o robô funcionar, certo? E o que a gente está te apresentando aqui, não, a gente não está te vendendo rentabilidade, né? Tem muita gente que me pergunta assim, qual que é a rentabilidade média do robô? Quanto que eu vou ganhar? Qual que é o risco? Não é assim que funciona. A rentabilidade média, o risco, vai depender da estratégia que você configurar no robô, né? Então, o Orbit, ele é um robô que permite você configurar, criar a sua própria estratégia nele. Então, a rentabilidade vai depender da estratégia que você criar dentro dele. A gente não está te entregando uma Acho que estratégia uma boa pronta. forma de definir, né, Caio, é dizer que o Orbit é um kit de desenvolvimento de estratégias. Quem vai Exato. desenvolver estratégia é você, com base nas ferramentas que esse kit disponibiliza. Isso. Embora a gente tenha vários setups de exemplo, a gente vai mostrar a plataforma que você vai ter acesso aqui para facilitar com que você consiga construir o seu setup, né? Então, é só para desmistificar esse tipo de questionamento. Ah, quanto que ele ganha por mês? Quanto ele ganha por mês vai depender da estratégia que você vai configurar nele. E aí você vai descobrir isso através da execução dos backtests, das otimizações. É tudo isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Beleza? Feito esse disclaimer, vamos lá para o nosso conteúdo. Igor, vamos lá. Apresenta para a galera aí como que funciona a anatomia de uma estratégia de grid. Então bora nessa, pessoal. Bora para a prática, que hoje aqui é sobre entender como a estratégia de grid funciona e ver de fato elas acontecendo, né? Porque aqui a gente tem que tanto ter um pouco de teoria como ter a prática. É importante ter os dois para poder evoluir no teu conhecimento do mercado financeiro e é assim que a gente ensina lá enquanto. Então, bora lá. A gente está aqui com a pirâmide de anatomia de um grid, né? Desde os pontos core, né? Todos eles são pontos core, mas desde o que mais interfere na performance até o que menos interfere, né? Começando de baixo para cima. Começando para baixo, do menos que interfere até o mais que interfere. Bora começar pela estratégia. A estratégia, ou trigger, né? Como a gente costuma chamar em português, seria ali. Trigger, não, perdão. Gatilho, que seria a tradução para o português, que é como comumente você vai ver na internet e em outros cursos, treinamentos, a gente falando sobre esse assunto, é sobre estratégia diz respeito ao gatilho, ao trigger, né? Tudo isso, todas essas coisas são sinônimos. A estratégia é o que diz como você vai comprar, né? Do porquê tu tá comprando, do porquê você está vendendo. É o motivo que você está entrando no mercado. E aí, estratégias a gente pode ter várias. O clássico aqui que a gente sempre dá de exemplo, toda vez que a gente vai bater um papo aqui com vocês, é do cruzamento média móvel. O cruzamento média móvel em si, ela é um trigger, né? Cruzou a média curta para cima da média longa, a gente tem uma compra. Média curta cruzou para baixo da média longa, a gente tem uma venda. Esse é o trigger da estratégia. Esse é o porquê você está comprando, porquê você está vendendo. Esse dos pontos core, né, ali, existem outras coisas que a gente também vai dar uma olhadinha hoje, mas esses 4 pontos que a gente trouxe para vocês são os pontos core, são os pontos núcleo da estratégia, certo? Desses 4 pontos, o trigger, por mais incrível que pareça, ele é o que tem menos impacto na performance do teu grid, certo? Diferente de uma estratégia que tem take profit stop loss setado e você não faz ali uma grade de ordens, tu não monta um gradiente, aqui que a gente tem essa característica de montar o gradiente, o grid ele tem a importância diluída. Já numa estratégia que não monta grade, o trigger tem uma grande importância. Ele desempenha praticamente um papel fundamental ali no sucesso da estratégia. Segundo ponto, do menos importante para o mais importante aí em relação a peso na tua performance do teu sistema de grid. É o tipo de grid. Se o grid vai ser de preço médio ou se o grid vai ser de ordens independentes. Apesar de que a gente vai ver isso já na prática, eu vou deixar aqui uma pequena explicação para você. Um grid de preço médio é aquele que toda hora que você está entrando parcialmente no mercado, montando a sua grade, certo? Entrou a primeira ordem, entrou a segunda, entrou a terceira. Essas ordens, elas são analisadas em conjunto. Você está analisando o preço médio das ordens. Elas não são enxergadas ali de forma isolada. Ah, essa ordem aqui, a primeira que eu entrei, ela é isolada, ela tem o próprio take profit dela. A segunda, a terceira, a quarta. Não, elas não são manipuladas de forma independente, o que já te dá uma pista para entender o que é um de ordens independentes. Mas elas são manipuladas em conjunto. Então você pega a ordem 1, a ordem 2, a ordem 3, tira o preço médio dela e tu sabe ali onde está a tua posição no mercado financeiro, porque as ordens num gradiente de tipo preço médio são analisadas em conjunto, certo? Você tira ali o preço médio de todas elas e é onde você está posicionado no mercado. Ou pelo menos você poderia ter também um gradiente de ordens independentes, você está analisando o preço médio, mas não é o caso aqui do que a gente está conversando. Já o de ordens independentes, cada ordem é analisada ali, né, é considerada de forma independente, ela vai ter o seu próprio take profit. Então, você entra a ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, cada uma dessas ordens são controladas de forma independente. Então, a ordem 1 vai ter o take profit dela, a ordem 2 vai ter o take profit dela, a 3, a 4 e a 5. Então, elas podem assumir ali uma característica para, geralmente, de grids que tendem a aproveitar uma região de mercado, certo? Para ir fazendo dinheiro. Essas ordens, geralmente, elas são reposicionadas. Então, imagina, você entrou a ordem 1, preço veio, caiu mais, entrou a ordem 2. Se voltar um pouquinho, ele desfaz a ordem 2 e fica só com a ordem 1.
Se voltar a cair, abre a ordem de 2 de novo. Caiu mais, abre a ordem 3. Caiu mais, abre a ordem 4. Voltou, desfaz a ordem 4. Voltou mais um pouco, desfaz a ordem 3. Então, esses tipos de grid se aproveitam de, aí sim, regiões que tendem a ficar mais travadas e você consegue aproveitar ali um trading range, que a gente chama, né? Um mercado consolidado para poder conseguir fazer uma grana. E aí, a saída, geralmente, desses tipos de ordem independente, eles são um pouco mais flexíveis, inclusive. Você tem um pouco mais de criatividade e liberdade para poder trabalhar com gradientes de ordens independentes, porque você pode setar um take profit da estrutura completa, de uma forma mais fácil, entendeu? Ah, depois que eu tiver acumulado tanto aqui enquanto o preço ficou travado, se eu conseguir acumular, sei lá, R$1.000, fecha tudo no mercado. Por mais que esteja na ordem 3 pendente com um pouco negativo, se eu tiver acumulado 1.000, fecha tudo. O que eu quero é garantir que eu botei aquela grana para dentro. Então, gradiente de ordem independente tem essa funcionalidade um pouco diferente, né? Para uma característica diferente de mercado. Vamos agora para o terceiro ponto, e cada vez chegando mais na base da pirâmide dos aspectos que mais interferem numa estratégia de grid trading. Aí a gente vai para o distanciamento das ordens, né? Que é a dinâmica de posicionamento de ordens. Então, imagina, eu posso dizer que a distância da minha grade ela é linear, ela é fixa. Então, pensa no mini índice, que é um ativo mais fácil aqui para a gente trocar uma ideia. Eu posso dizer que entrei a 100 mil pontos, né? Vamos dizer, comprei a 100 mil pontos. O patamar do mini índice é hoje, mas o patamar do mini índice é outro hoje, mas vamos deixar aqui em 100 mil para facilitar a conta. Entrei a 100 mil e eu vou montar minha grade de ordens de 100 em 100 pontos. Então, imagina, 100 mil, estou comprando, vamos voltar. Vamos para 99.900, 99.800, 99.700, 99.600 e de 100 em 100 pontos eu vou montando minha grade. Uma grade muito curta, para ser sincero, mas é o que fica fácil para da gente. E aí você tem sua grade montada. Eu poderia aplicar um distanciamento um pouco mais diferenciado. Ao invés de fazer de 100 em 100, eu poderia fazer de 500 em 500. Poderia fazer de 1.000 em 1.000. Ou eu poderia aplicar um fator de multiplicação no distanciamento dessas ordens e elas se tornariam dinâmicas. Então, o primeiro vai ser 1.000, e aí se eu apliquei um fator de 1.5, o segundo vai ser 1.500 de distância, entendeu? Então, você começa ali também a manipular. E isso tem um grande peso na hora de montar a tua grade de ordens. Essa é uma das características mais importantes de um sistema de grid, que é o distanciamento entre as ordens da grade. O quarto e mais importante de todos é a progressão dos lotes. Qual é a lógica que você vai utilizar para poder evoluir os lotes da tua grade. Então imagina, além de ter a parte da dinâmica do distanciamento, você também tem a dinâmica da evolução dos lotes. Vou voltar no mesmo exemplo para ficar fácil. Do mesmo jeito que eu tenho uma distância linear, eu também posso ter uma evolução linear. Pensa, eu vou comprar aqui um lote, depois caiu mais X pontos, né? Que quem diz aí é o distanciamento, não estamos avaliando o distanciamento entre as lotes, então estamos avaliando a evolução dos lotes agora. Então, comprei depois comprei mais um, depois comprei mais um e mais um. E aí você tem uma progressão linear de lotes. Isso é bom, isso é ruim? Eu particularmente gosto demais. Eu consigo criar muita estratégia com distanciamento linear, porque a exposição é bem controladinha, você não está aumentando muito a tua exposição, entendeu? Então, eu particularmente gosto. Mas você também poderia criar um distanciamento um pouco mais dinâmico. Distanciamento não. Uma evolução de lotes um pouco mais dinâmica. Então, você comprou e aí vamos dizer que você está no mercado fracionado. Você está operando EURUSD, depois você não comprou mais talvez você tenha comprado 1.25, depois você comprou 1.75, de acordo com o fator de multiplicação que você escolher para isso. Quando a gente dá um pulinho aqui para dar uma olhada na prática, você vai ver que existem algumas opções. Mas o que eu quero que você entenda é que essa progressão dos lotes, ela pode ser dinâmica também e não só linear. E o suicídio que o Caio falou ontem, que é o pessoal utilizar Martingale, seria uma dinâmica super arrojada de você duplicar o último lote que você entrou, né? A progressão dos lotes é super, hiper, mega arrojada. Você entrou o próximo é 2, o próximo é 4, o próximo é 8, 16, 32. Vê, isso aí quebra a conta com certeza absoluta. Então, essa é uma progressão hiper agressiva. Existem outras, essa é uma. Então, Caio, faz um favor para mim. Compartilha minha tela, que agora a gente vai dar um pulinho no MetaTrader para entender como é que a gente manipula aí o Orbit, né, que é o nosso robô. Então, quando você abrir o seu MetaTrader, não se assuste, essa é a carinha do MetaTrader, mas a gente ensina como mexer no MetaTrader, como manipular o MetaTrader, como entender cada um desses menus para você poder manipular da melhor forma possível, né? Algumas pessoas nunca viram o MetaTrader, mas é a plataforma que a gente utiliza e é a mais segura, pelo menos para trabalhar com robôs de forma profissional, beleza? Então aqui você vai se deparar com um gráfico aberto no MetaTrader, mas o que a gente quer não é isso, a gente quer ir para a parte de backtest, e para isso a gente vai aqui em ferramentas e a gente vai habilitar, ferramentas não, a gente vai exibir a caixa de
testador de estratégias, que a minha já está minimizada ali embaixo, se você ver, ó. Tá vendo aqui, ó, testador de estratégias. Se eu der 2 cliques, ela vai maximizar. Então eu vou puxar aqui um pouquinho mais para cima e agora a gente está no ambiente de backtest do MetaTrader 5. Então, tô aqui com o robô da gente selecionado para a gente poder manipular, que é o Opt, certo? E agora eu vou dar um pulinho aqui na aba Parâmetros de Entrada, que é onde a mágica acontece. Aqui você vai ter acesso a todos os módulos e parâmetros do Orbit, que é o nosso kit de desenvolvimento de estratégias de grid trading que o Caio te falou há pouco tempo. Então, eu vou aqui rapidamente passar por cima dos módulos, certo? Que o Orbit possui, mas o mais importante é o que a gente acabou de ver ali na pirâmide. Então, vai ser aqui que eu vou manipular. A gente vai falar sobre o distanciamento, sobre a progressão dos lotes, e o resto dos módulos eu vou deixar para vocês quando vocês estiverem assistindo o nosso treinamento Grid Express. O primeiro módulo que a gente possui é o módulo de configurações gerais, depois a gente possui o módulo de configurações gerais, você vai ali setar o teu time frame e outras coisas que são importantes core da estratégia também. Depois a gente tem um módulo de position sizing, um módulo de backtest e otimização, onde a gente altera alguns parâmetros para poder manipular a otimização do robô, que é outra coisa que você vai entender no futuro. Aqui a gente tem alguma configuração do live trade específica, que é para margem. A gente tem a configuração do horário, certo? O módulo de horários do Opt, que você pode escolher aí qual horário que você vai operar, que você para de operar, se vai ser day trade, se não vai. Aqui a gente tem um módulo de seleção de estratégias, que a gente já vai falar um pouco mais sobre as estratégias, que é o parâmetro menos sensível, que atrapalha menos, que interfere menos no retorno de uma estratégia de grid, que a gente acabou de falar, lembra? Já a gente vai destinar uma sessão aqui para conversar sobre as estratégias. Então é isso que eu quero fazer agora. Todos esses módulos aqui são sobre as estratégias. Não pire nisso nesse momento. E aí vamos começar a passar pelo que realmente importa aqui, que tem um peso grande e que é core, que é núcleo na estratégia de grid trading. A gente tem o módulo de configuração do gradiente, a gente tem o módulo de distanciamento entre as ordens e o módulo de progressão de lotes. Esses outros módulos aqui para baixo são módulos de take profit ou de uma ordem específica ou da estrutura por completa. Tanto take profit, quanto stop loss, quanto limites e algumas proteções ali contra a volatilidade. Certo? Vamos dar um pulinho agora e começar a falar sobre o módulo de configurações do gradiente. Vou deixar aqui bonitinho para a gente poder ver e agora vamos trocar uma ideia. Aqui em configurações de gradiente, o primeiro parâmetro que a gente tem disponível é o tipo de gradiente. A gente vai selecionar qual é o tipo de gradiente que a gente quer utilizar. Como você pode ver aqui, ó, pode ser um gradiente de preço médio ou de ordens independentes, assim como a gente conversou lá atrás. O segundo parâmetro desse módulo é o tipo de emissão de ordem do gradiente. O que é isso aqui? Basicamente, é se a gente vai fazer as entradas de cada nova ordem da grade somente quando uma barra fechar ou se a gente já vai deixar algumas ordens pendentes ali pré-estabelecidas, né? Eu entrei na minha operação e junto com a entrada eu já adicionei mais 3 ordens pendentes ali no gráfico, mas se eu botar aqui, ó, 3, por exemplo, vai ser isso que vai acontecer. Ah, não, eu quero já começar com 5 ordens. Ou eu não quero começar com nenhuma ordem, minhas entradas vai ser somente fechamento. Ah, Igor, para que tu vai fazer entrada somente fechamento? Simples, pessoal, imagina. Vai que você tem uma barra gigante que limparia todo o seu gradiente, pegaria todas as ordens do seu gradiente, e aí você está com 20 ordens por causa de um payroll, por causa de uma coisa do tipo. Se você tivesse feito a entrada em fechamento, você estava só com uma ordem. Quando fechou a barra, entra mais uma. Pegou a ideia? E aí, por último, a gente aqui consegue limitar a quantidade de ordens de gradiente. Se eu deixar 0, ele vai estar limitado. Enquanto o preço estiver indo, ele vai estar abrindo novas ordens. Agora que eu expliquei como funciona cada um dos parâmetros desse módulo específico, eu vou dar um pulinho aqui no resto dos parâmetros do Orbit, só para a gente fazer uma configuração, para a gente ver na prática esse módulo funcionando, certo? Então eu vou definir aqui o time frame, vou deixar 1 minuto, vou deixar o robô operando somente compra para ficar mais fácil da gente observar. Vou adicionar aqui a estratégia 0, que é uma estratégia que serve para quem opera de forma semi-automatizada, né? Que você tem o seu trigger e você pode utilizar a estratégia 0 para quando deu o seu trigger, você liga a grade de ordens com as configurações aqui que a gente vai aprender ao longo da aula, certo? Então eu vou deixar ela, porque assim que a gente começar o backtest, ele já vai começar operando, beleza? Então estratégia 0, já tá aqui, ó. Agora o que não vai dar é compra ali e somente compra de um lado e venda do outro, né? Vamos só minimamente deixar certinho aqui. Beleza? E aí vamos dar um pulinho aqui agora para aí sim. Configurações de gradiente. Vamos começar com preço médio, entradas em fechamento, sem ordens pendentes, aqui a gente não está manipulando, né, ordens pendentes nesse momento, também entradas e fechamento, e sem limite de ordem para ficar fácil de observar. Eu vou precisar botar uma distância, a gente vai voltar aqui ainda, certo, pessoal? Mas eu vou setar uma distância aqui básica só para a gente poder rodar esse teste. Vamos para o mini índice e vamos dizer aqui que a distância vai ser de 200 pontos, certo? Aqui é o parâmetro onde a gente controla isso, mas não, mais uma vez, já a gente vai ver isso. Beleza, configuração de distância entre as ordens de 200 pontos. Vamos agora aqui para a progressão dos lotes, e na progressão dos lotes vamos botar linear, e os outros a gente não mexe, né? Porque são outras opções. Beleza, temos aí algo que a gente já pode começar a mexer. Não vou botar nenhum take profit no momento, vou deixar aqui sem nenhum, sem nada.
porque eu só quero que você observe a montagem da grade. Estamos aqui no backtest visual do MetaTrader 5, beleza? Como eu disse, aqui o objetivo não é fazer sentido, não estamos ainda montando as estratégias, estamos entendendo como funciona cada um dos parâmetros que a gente acabou de manipular, beleza? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para ficar mais fácil. E aí o mercado vai andar, né? Ele só vai começar a abrir novas ordens quando ele começar a desenvolver na nossa conta. E aí eu vou fazer um corte rapidinho aqui para a gente ir para o momento que as ordens começam a serem abertas, dessa operação aqui específica. Agora sim, finalmente começou a desenvolver na nossa conta. Se lembre que eu deixei sem take profit, né, sem um stop gain de propósito para a gente poder ver a grade sendo montada. Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha só que interessante. 94.505 foi onde a gente entrou, 94.300 abrimos uma nova ordem. E aí você me pergunta, pô, Igor, mas não era 200 pontos que você setou? Porque aí abriu com 205 de diferença. Claro, porque a gente setou o tipo de ordem como? Entradas em fechamentos. Então, se quando fechar a barra, a distância for maior ou igual a 200 pontos, ele vai abrir uma ordem. E foi exatamente o caso aqui. E aí a grade segue sendo montada aí de 200 em 200 pontos. Pegou a ideia? Maior ou igual a 200 pontos, caso a barra venha a fechar agora ali, né, abaixo do nível de 94.300. Se fechar ali, ó que situação interessante. Aqui, fechou aonde a barra? Vamos ver a distância. 89 pontos. Então, ele não abriu mais uma ordem. Ele provavelmente chegou a 200 pontos, ó, se a gente puxar até aqui, não, 185, também teria aberto se fosse ali a cada tick que a gente estivesse analisando, mas não é o caso, né? No fechamento das barras. Então, quando fechar mais uma barra aí com 200 pontos, no mínimo 200 pontos de distância para o nível de 94.300, ele vai abrir uma nova ordem. Então, já eu volto com mais ordens abertas para você. E olha só que coisa interessante. Depois do nível de 94.300, a gente abriu mais uma ordem a 94.705, porque é aquela ideia, né? Toda vez que a gente tiver 200 ou mais pontos, com fechamento abaixo de 200 ou mais pontos, 94.300, a gente abriu uma nova ordem. Também abrimos uma nova ordem a 93.855 e outra a 93.570. Acho que aqui já tá fácil. Você pegou a ideia. Vamos dar uma manipulada agora. Vou dar só tirar um zoom aqui para você ver. Olha só que coisa interessante. Nossa grade aqui já começou a ser montada. Agora vamos observar outros aspectos aqui do módulo que a gente consegue manipular o nosso grid, beleza? Então a gente acabou aqui de botar um tipo de grade como, ó, vamos lá. Nossa grade está com preço médio, entradas em fechamentos. Olha só o que aconteceria se eu botasse ordens pendentes e botasse 5 ordens pendentes. Olha como uma coisa que já muda um pouco de figura. Olha só que coisa interessante. Eu comecei a operar e eu já tenho 5 ordens pendentes no meu gráfico, todas elas com 200 pontos de distância. Aqui já é um pouco diferente. Por quê? Porque se vier uma barra e o preço for avançando, ela vai entrar as ordens. Diferente dali que a gente precisa ter um fechamento específico com 200 ou mais pontos de distância da ordem anterior. Aqui não. Aqui já tem 5 ordens posicionadas e à medida que o preço for desenvolvendo, ele vai posicionando mais ordens. Pegou a ideia? Então agora aqui, ó, vamos dar uma olhadinha com o take profit manipulando o preço médio, certo? Então aqui entradas e fechamentos, vamos zerar isso aqui que não faz sentido. E aqui em stop gain, eu vou botar pontos, vou botar aqui, ó, um take profit de 300 pontos, né? Do preço médio. Pegou a ideia? Do preço médio. Vamos dar um play aqui e vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. Então olha só que interessante. Entramos na operação, saímos com 300 pontos. Como a gente está com aquela estratégia zero, né, que é voltada mais para o trading semi-automatizado, ele vai abrir outra ordem. Abriu outra ordem, pegou mais 300 pontos. E aí vamos esperar ele montar um gradientezinho um pouco maior. Olha só que coisa interessante. Abrimos mais uma ordem desse terceiro gradiente que a gente abriu aqui, né? 1, 2, começamos o terceiro. E aí sim, ele abriu uma nova ordem na contra. 200 pontos de distância ou mais, que a gente está com entradas e fechamento. O preço médio, quando vai ter duas ordens, é bem fácil de calcular. Ele vai estar entre essas duas ordens, literalmente, do seu gradiente. Beleza? Principalmente aqui porque a evolução dos lotes é linear. É o mesmo lote que a gente está abrindo, então o preço médio está exatamente aqui no meio. E aí, daqui, como a gente setou um preço médio de 300 pontos, o preço médio vai ser aqui, o alvo, perdão, vai ser daqui mais 300 pontos, que é mais ou menos ali onde a gente tá, beleza? E aqui, ó, se a gente quiser tirar a prova dos 9, é até mais fácil. A gente vem aqui, clica aqui em Trade e a gente consegue ver, olha só que coisa interessante. Ordem 1, Take Profit, 95.270. Ordem 2, Take Profit, também está em 95.270, porque ele está calculando o preço médio, jogando as duas ordens de cada uma delas ali em cima. Os dois Take Profit de cada uma dessas ordens no mesmo lugar. Vamos dar um play e ver isso acontecendo. Olha só que coisa interessante. Chegou a abrir mais uma ordem e aí a gente saiu as 3 ordens no mesmo lugar, porque mais uma vez a gente está utilizando aqui o preço médio da estrutura para calcular o Take Profit da gente. Então, somou as 3 ordens e
300 pontos do preço médio de take profit. Onde é que estava o preço médio? Aqui é fácil fazer o cálculo contrário, né? É só pegar daqui, 300 pontos para trás. O preço médio nessa altura, com as 3 ordens ativas, estava mais ou menos por aqui, nessa região. E agora vamos dar uma olhadinha no gradiente de ordens independentes, certo? Com o take profit também. Vamos deixar aí entradas e fechamentos, vamos dar um play aqui. Olha só que coisa interessante, né? Aqui, como a gente já viu, a gente sempre tem a primeira ordem que sai no take profit, quando é 300 pontos, a segunda também, e aí a gente começa a montar a nossa grade nesse exemplo que a gente está dando aqui, né? Então olha só que interessante. Abri a primeira ordem aqui, abri a segunda ordem aqui, pega o número da ordem, certo? Essa é a primeira ordem do gradiente, essa foi a segunda. A segunda ordem, ela andou 300 pontos, ela andou o suficiente para dar o take profit. Por quê? Porque aqui é ordens independentes. Cada uma das ordens tem o seu take profit. Mas, depois que eu saí a segunda ordem, o preço não andou o suficiente para dar o take profit da primeira na altura. Então, o preço voltou a cair e abriu mais uma ordem, que é a segunda ordem, novamente, porque, mais uma vez, gradiente de ordens independentes. Então, tem uma ordem 1, a ordem 2 saiu, o preço voltou, abri a ordem 2 de novo. Ah, porque a ordem 2 está no nível diferente? Porque aqui, se lembre que é ordem em fechamento, né? As entradas são em fechamento, então precisa ter um valor maior ou igual a 200 pontos. Tanto essa ordem 2 aqui, quanto essa ordem 2 aqui está com a distância maior ou igual a 200 pontos dessa primeira ordem. Beleza, o preço voltou a desenvolver, caminhou mais um pouco e abrimos a terceira ordem. Abriu a terceira ordem saiu no take profit de 300 pontos, que a gente aceitou, mais uma vez, ordens independentes. Fechou a terceira ordem, o preço subiu um pouco, voltou a cair, mas não o suficiente para abrir a terceira ordem de novo. O preço subiu mais, tirou a segunda ordem que a gente estava aberto, subiu mais um pouco e tirou a primeira. Essa é a aplicação de um gradiente de ordens independentes. Estamos aqui de volta no MetaTrader 5 e agora acho que já está claro para você como é que funciona essa parte do gerenciamento das ordens, do tipo de gradiente, que é a configuração do gradiente. Agora a gente vai dar um pulinho aqui em distância entre as ordens e vamos começar a manipular isso. Vamos aqui para ficar fácil para a gente analisar, trocar para gradiente de ordens de preço médio. E aqui a gente vai deixar sempre entradas e fechamento para ficar facinho da gente lidar com isso, certo? Acho que, aliás, vamos deixar ordens pendentes aqui, porque você vai poder ver a grade montada toda vez que a gente manipular aqui o distanciamento entre as ordens. Então, vamos deixar pontos aqui, a gente tem algumas, ó, agora falando um pouco dos parâmetros desse modo, a gente tem algumas possibilidades aqui. Quando a gente vai calcular a distância entre as ordens do gradiente, a gente pode utilizar pontos, porcentagem ou ATR. ATR é algo muito interessante para quando você quer setar a tua grade para ela ser adaptativa à volatilidade. É uma forma que a gente utiliza para poder se adaptar à volatilidade do momento. Distância, as barras estão muito grandes, a distância vai estar um pouco maior. As barras estão muito pequenas, a distância vai estar um pouco menor. Pegou a ideia? Então aqui a gente tem pontos, porcentagem, certo? Se eu setar aqui porcentagem, o que ele vai estar levando em consideração é isso aqui. Se eu setar ATR, os inputs que ele vai estar levando em consideração para poder definir a distância são esses dois aqui, que são os de ATR. E aí a gente tem o tipo de progressão de distância entre as ordens, linear, incremental ou multiplicador, e o fator de multiplicação, caso a gente marque isso aqui como multiplicador, a gente tem um fator de multiplicação que a gente pode setar. No nosso exemplo anterior, a gente deixou o gradiente de ordens com 200 pontos de distância entre as ordens. Agora aqui, ó, vamos ver isso aqui funcionando na prática. Vou mudar para 500, e vamos ver como é que vai ficar isso. Primeiro eu tenho que setar aqui a quantidade de ordens pendentes do gradiente, né? Então vamos deixar aqui com 5 ordens pendentes, e aí vamos ver se a distância está de 500 pontos dessa vez entre as ordens. Então olha só que condição interessante aqui, né? Como eu disse, a gente setou ali 500 pontos de distância, antes a gente tinha 200, e agora vamos ver se está certinho, ó. Ordem aqui de cima, para aqui para baixo, a gente tem 500 ou mais pontos. Se lembra que a gente está com entradas e fechamentos. E dessa ordem para essa, a gente tem mais 500 pontos ou mais, né? Que é esse o objetivo da gente. Como a gente está com entradas e fechamentos, precisa ter 500 ou mais pontos de distância da ordem. Então aqui a gente tem 3 ordens um pouco mais espaçadas, e é para isso que a gente controla ali o distanciamento entre as ordens. Pegou a ideia? Agora a gente vai dar um pulinho de volta no MetaTrader para eu bater um papo aqui com você também, que eu já falei, mas eu vou deixar claro uma coisa que é importante. Caso tu queira que o teu gradiente ele seja mais adaptativo à volatilidade, você vai deixar aqui marcado como ATR, e aí você precisa configurar os dois inputs, os dois parâmetros de ATR, para deixar aí o teu gradiente mais adaptativo à volatilidade do momento. Essa é uma feature importante que quase nenhum robô de gradiente que eu conheço tem, e aqui no Opti a gente tem implementado, justamente para você conseguir criar sistemas de grid mais dinâmicos. Outra opção aí também, Igor, o cara pode usar uma unidade em pontos ou uma unidade em porcentagem, mas utilizar ali o indicador, o input que tu já comentou também, que é o fator de multiplicação. Isso também vai trazer um pouco de adaptabilidade ali na montagem. Uma variabilidade maior ali no distanciamento das zonas. É outra opção também, além de usar o ATR, que já vai se adaptar ali à volatilidade. Com certeza, com certeza. Então, vamos dar um pulinho agora, está explicado para você a parte core do gradiente, né, dos tipos de gradiente, está explicado o distanciamento de ordens, e agora vamos para a progressão dos lotes. Aqui a gente tem 3 opções, a gente tem linear, incremental e multiplicador. Vamos dar o exemplo da gente aqui como
multiplicador. E vamos fazer o exemplo clássico do martingale. Vamos simular um martingale para a gente ver como é que isso funciona. Então, se eu vim aqui, ó, setar como 2 o meu fator de multiplicação, lembrando que eu já configurei lá atrás para operar com lote mínimo, que é um contrato, no caso, mini índice. Vamos ver o que acontece aqui com a nossa grade, certo? Vou voltar aqui para pontos, vou botar 200 pontinhos de distância, e aí vamos deixar preço médio, vamos deixar do jeito que está aqui, isso aqui não precisa, e agora vamos dar um play e vamos ver como essas ordens vão entrando no mercado. Então olha aqui que exemplo interessante, né? A princípio, você está vendo um gradiente de ordens que leva o preço médio em consideração com um alvo de 300 pontos. Até aí, tudo normal. Será? Não. Deixa eu te mostrar aqui o que aconteceu de fato. Se eu vier aqui em histórico, né, se tem aba 3, se tem aba histórico, ou history, se tiver em inglês, é MetaTrader, você pode ver, de fato, o que é que aconteceu. E olha só que coisa interessante. Eu tenho aqui as ordens do gradiente, e aí a gente tem esse primeiro carinha aqui, certo? Ó, e aí beleza, ó. In, out. Entrou um, saiu um. A gente tem esse segundo carinha aqui, in, out. Entrou um, saiu um também. Só que aí o negócio começa a ficar diferente aqui. Você teve 3 ordens sem ter saído nenhuma delas. Você montou uma grade, e uma grade de martingale. Aí olha só que maluquice. Você entrou um, você entrou 2 agora, e na terceira ordem tu já entrou 4. Então tu tá posicionado com 1, 2, 3, né? 1 com 2, 3. 3 com 4, 7. Tu já tá com 7 contratos. E aí sim, tu vai começar a dar o out, porque o out, como é um gradiente de preço médio, você tá saindo tudo no mesmo lugar. E aqui você saiu 1, 2 e 4. Você saiu os seus 7 contratos aqui nessa região. Então olha só como a evolução dos lotes termina sendo muito importante pra gente, né? Aqui a gente tem um exemplo absurdo do martingale, mas você pode usar um fator de multiplicação completamente diferente, 1.5, por exemplo, 1.7, e aí tua evolução vai ser muito mais suavizada do que 2, né? De sair dobrando os lotes aí, a cada ordem que você está dobrando o lote anterior, isso é loucura. E aí é importante porque se a gente está operando algum tipo de mercado que permite a gente fracionar o lote, a gente pode usar uma progressão de lote, por exemplo, de 1.2, 1.1, 1.3, e aí essa progressão de lote ela vai ser feita de forma muito mais suavizada do que a gente está nesse exemplo, a gente está observando nesse exemplo aí do Igor, né, que ele está sendo muito agressivo, aplicando ali de forma exponencial. Se a gente, por exemplo, estiver operando um ativo que permite a gente operar uma fração do lote, né, como a gente consegue no mercado de CFD, no mercado de Forex, a gente vai ter, por exemplo, ali a gente pode começar com 0.1, aí vai para 0.3, 0.5, então isso permite que a gente consiga montar grids muito mais longos também. Então, Caio, faz um favor para mim agora. Joga a apresentação de volta na tela, que eu quero bater um papo sobre estratégias que a gente utiliza aqui no Orbit. Até hoje, no Orbit, que é o nosso kit de desenvolvimento de estratégias de grid trading, a gente tinha 3 estratégias, que são essas aqui que você está vendo na tela. Deslocamento percentual, slope e Williams Percent Range. Mas, especialmente para a turma 2, a gente está lançando um novo pack de estratégias. Passa aí para mim, Caio, por favor. Estamos lançando um pack de estratégias institucionais de grid trading. Todas essas estratégias eu operei quando eu estava dentro de fundo, dentro de assets, quando eu estava dentro de mesa, de tesouraria, sempre operei alguma variação dessas estratégias aqui. É claro que as estratégias não estão exatamente como são executadas no institucional, porque aí a gente tem que adaptar para o bolso do pessoa física e fazer algumas pequenas modificações, mas cada uma dessas estratégias são utilizadas em institucional para montar a posição. Vamos agora bater um papo sobre cada uma das estratégias. Já já eu volto aqui. Eu só queria mostrar para você que a gente tem novas estratégias e agora eu vou te explicar rapidamente o que cada uma dessas estratégias fazem, né? Como é que funciona cada um desses triggers, desses gatilhos. Deslocamento percentual, o que é que ele vai avaliar para poder montar a grade? Ele vai escolher um preço específico, o preço de fechamento, é o preço de abertura, é a máxima, é a mínima do dia anterior, calcular um deslocamento mínimo que você setou. Eu quero operar toda vez que quando o mercado distanciar 3% do fechamento do dia anterior, e esse dia anterior também você pode calibrar, não quero dia anterior, eu quero de 2 dias atrás, de 3 dias atrás, né? Você pode calibrar também a quantidade de dias para trás. E aí, quando o preço distanciar, sua grade começa a ser montada. Muito bacana para quando você quer pegar o mercado sendo esticado ali e você montar a tua grade para pegar uma correção, né? Dessa esticada que o mercado deu. Slope é também amplamente utilizado de forma institucional, é quando o preço quando a média está muito inclinada. O que é que isso significa? Se a média móvel está extremamente apontando para cima, muito inclinada, é porque o preço ele esticou demais. E aí a média ela tende a voltar para uma condição mais normal. Então, quando a média está muito inclinada, a gente também pode abrir um gradiente de ordem, né? Imagina, a média está muito inclinada para cima porque os preços estão arregaçando para cima. Você vai abrir um gradiente de venda para tentar pegar essa correção. Mesma coisa, se a média estiver muito esticada, muito inclinada para baixo, você vai abrir um gradiente de compra para pegar essa distorção momentânea dos preços, que os preços geraram na média. Então, terceira é o Williams Percent Range. Se você não conhece o Williams Percent Range, é um indicador que vai avaliar melhores condições de rompimento para você operar.
Ele tem um cálculo específico, varia entre, você vai ver lá na grade dele, entre menos 100 e zero. Quanto mais perto do zero, mais perto da máxima a ser rompida. Quanto mais perto de menos 100, mais perto da mínima a ser rompida. Então é um indicador de momento, para pegar rompimento, para você criar suas grades ali, pegando um rompimento de uma região importante do mercado. Agora, passa aí, Caio, para a gente falar um pouco mais sobre as estratégias novas que a gente implementou aqui no Orbit. TEOAP é um preço médio ponderado pelo tempo, né? Seria uma média móvel ponderada pelo tempo, criada com base numa forma que os institucionais montam posição, né? O TEOAP é geralmente onde está o preço médio do institucional. E aí o que a gente tem aqui são as bandas de TEOAP. Quando o preço começa a se deslocar muito do preço médio do institucional, eles tendem a realizar, seja lucros ou seja reduzir o risco do prejuízo que eles estão levando naquele momento. E aí quando eles realizam ali a posição deles, tende a gerar um movimento que é o movimento que a gente pega para montar as nossas grades. A quinta é o Fade the Opening Gap, né? Ou FOG. O que é que a gente faz aí? A gente escolhe um range específico para quando o mercado abrir gap. Então, mercado abrir gap de 5%, lá na FOG, a gente vai definir, eu quero que toda vez que o mercado abra dentro de um range de gap, por exemplo, entre 1 e 4%, seja para cima, seja para baixo, eu opero. Por quê? Vou montar minha grade aqui comprando, por exemplo, no gap de baixa. Porque talvez se abrir além de 5, 6, 7, 8%, isso seja um gap de continuação. E aí você não quer botar sua mão nisso operando na contra-tendência, tentando pegar uma reversão que nunca vai acontecer. Então a FOG serve para esse fim. E aí, por último, uma estratégia clássica de microestrutura do mercado, a Micro Flash Crash Rebound. O que é isso? Micro Flash Crash é quando você tem eventos no mercado financeiro que em uma barrinha o mercado derrete e na outra o mercado volta. Aí a gente chama isso de Micro Flash Crash. Às vezes não tem um motivo de evento econômico ou nada do tipo, mas é só um institucional liquidando uma posição ali, e aí faz aquela barra grandona no gráfico de 1 minuto, 2, 3, gráficos mais curtos geralmente, e aí você vê aquele efeito do preço indo e voltando, porque não tem um motivo para aquele preço continuar. Foi só um evento gerado por algum institucional que precisava liquidar uma posição no momento específico. E aí o que é que a gente aproveita com esse tipo de estratégia? A volta do preço à normalidade, né? Então o preço derrete de um lado e volta no outro, ou ele estoura de um lado e volta no outro. Quando o preço volta, a gente monta a nossa grade também esperando voltar à normalidade dos preços. Então esse foi o pack de estratégias institucionais que a gente implementou no Opt para a segunda turma do Grid Experts. Bora dar uma olhadinha, Caio, aí nos resultados gerados por cada uma dessas estratégias. Como você pode ver, a gente tem um backtest da estratégia número 1, que é o deslocamento percentual que eu te falei, em Petrobras e na condição de swing trade, naquela de ordens independentes. Lembra que você vai aproveitando ali pequenos ranges. Então aí, como você pode ver, bem estável, a estratégia de grid geralmente tem essa característica de estabilidade, né? Passa aí para mim, Caio, por favor. A gente tem agora em Vale 3, eu quero te mostrar um range, uma gama diferente de ativos, porque funcionam em diferentes ativos, essa é a realidade. Em Vale 3 também, swing trade, só que aqui já é com preço médio, aquele gradiente de preço médio, com as ordens sendo emitidas a cada fechamento de barra no gráfico de H6, aí é com a estratégia de slope, né? Lembra que slope é aquela inclinação da média, inclinou muito, você opera. Vale, como é um ativo muito mais volátil que Petro, por exemplo, tende a gerar essas inclinações mais abruptas e foi por isso que eu escolhi esse tipo de estratégia para esse tipo de ativo. Passa aí também pra gente, Caio, por favor, para a próxima. A gente tem o Williams Percent Range em Usatec, quero mostrar para você também que funciona em índices internacionais, além de ações Brasil. E aí eu também, botei um stop loss aqui, porque as outras estratégias ali eu queria mostrar que são estratégias de montagem de posição, gráficos mais longos, que você está mais numa ótica de investimento ali, né? Montando sua posição, realizando, você não está preocupado na especulação, tem um stop, tu não está tradando na margem, só que aqui não. Aqui eu fiz algo mais especulativo, apesar de estar num tempo gráfico maior. É possível você especular no tempo gráfico maior. E aqui é uma estratégia em Usatec, que eu botei um stop global, certo? Então essa estratégia tem um stop de 2,5% do capital. E como você pode ver, olha só uma coisa interessante. Ela é extremamente estável, ainda tendo um stop loss. Para mostrar que não existe essa de que, gradiente nunca estopa. Claro que estopa, tá aí o exemplo. Funciona. E funciona no swing trade também. Muda aí pra gente, cara. Vamos dar uma olhadinha na estratégia 4. Aí a estratégia de bandas de TEOAP, agora eu quis fazer o seguinte, eu quis trazer pra gente estratégia de day trade, né? Nesse pack institucional, como é um pack mais voltado ali para você pegar pequenas distorções de preço gerado por institucionais, eu quero dar a ideia de day trade aqui para você. Então, essa estratégia foi feita no gráfico de 6 minutos no mini índice. Então você tem aí as bandas de TEOAP funcionando e olha só que curva bonita. E com stop loss, pessoal, aí você tá vendo vários stops aí. Não é que a gente faz loucura aqui é tudo certinho, a gente faz como tem que ser. Não é que a exposição é muito alta, que grid faz loucura, que monta a posição ad eterno. Não, esquece isso. Quando feito do jeito certo, as coisas funcionam. E é importante comentar aí, Igor, que todos esses backtests, eles são de no mínimo 5 anos, né? Nenhum desses backtests que vocês estão vendo é backtest de 6 meses, de 3 meses, de 1 ano, né? Todas essas curvas de capital que vocês estão vendo, elas são de pelo menos 5 anos para trás. E aí, Caio, então, tendo visto o teu upbands, passa aí para mim para a gente ver a FOG. E aí, olha só que loucura, isso aí é no dólar, né?
E aí a gente está operando uma estratégia de gap no gráfico de M1 no dólar. E aí já de ordens independentes, com aquela quantidade já de ordens pendentes também, né? Então você tem o tipo de grid ordens independentes, que é aquele que vai aproveitando ali as regiões do mercado para ir executando as ordens, e o tipo de ordem, da emissão de ordens pendentes que já ficam pendentes no gráfico. Por quê? Porque o dólar também, ele tem essa característica que ele, às vezes ele puxa o preço, só que do jeito que puxa ele volta, porque é câmbio, né? Então ele tem essa característica de vai e volta, de ioiô, que a gente chama durante o dia, a volatilidade é muito alta, e ele serve perfeitamente para esse tipo de gradiente. Passa aí para a gente finalizar, cara, por favor. Só fazer mais um comentário aqui. Comentário. Quem não tem familiaridade com MetaTrader e está vendo essa curva de capital com duas cores separadas, né? Essa curva verdinha, que ela tem esses spikes para baixo, né? Isso é o floating que a gente chama, né? É a curva do seu capital em aberto. Então, na estratégia de grid, como a gente está montando a posição e o nosso capital fica flutuando, né? A gente consegue ver de forma separada. A linha azul é a linha de capital fechada, ou seja, o nosso balance, e a linha verde é a nossa curva de equity, né? Ou a curva de float. Mas isso a gente explica no detalhe lá dentro do Grid Experts. É só para você entender esse comportamento das curvas de grid, que elas são diferentes das estratégias convencionais. Passa aí para mim, Caio. E mais para a gente finalizar o Micro Flash Crash Rebound, né? Ou como é que seria isso em português? Seria o flash crash, o rebote do flash crash, né? Acontece um pequeno flash crash, o preço rebota ali e você faz o seu trade. Então isso aí é o Micro Flash Crash Rebound funcionando no mini índice também com preço médio e ordens pendentes. Olha só que interessante, tem stop, pessoal. Sempre vai ter stop e funciona. E é como a gente falou lá na aula 1, isso aqui é sobre ter uma possibilidade de você ter os retornos mais estáveis. Porque, ó como a curva ela termina sendo muito mais estável do que a de uma estratégia normal. Mas sabendo que quando acontecer um stop, vai demorar um pouco mais para recuperar, mas essa recuperação ela também vai ser estável. A lógica do gradiente é essa, é voltada para esse tipo de mindset, para quando você quer ter uma estabilidade maior nos seus retornos, beleza? Então, Caio, a gente aqui já falou dos tipos de ordens do gradiente, já falamos dos conceitos core do gradiente, né? Tipos de ordem que ele emite, distanciamento entre as ordens, forma de montar, progressão dos lotes, falamos sobre as estratégias, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas outras configurações que também são possíveis de fazer. E eu vou passar a bola aqui para o meu sócio Caio Valente. Conta aí pra gente, Caio. Beleza, o Igor mostrou para vocês as principais configurações ali, o core da estratégia, né? Quando a gente viu a pirâmide de anatomia de um grid, né? Mas a gente tem algumas outras configurações que elas são possíveis de ser feitas, mas elas não fazem parte ali do core, do coração de uma estratégia, né? Ele até mostrou ali, quando ele estava falando ali dos parâmetros do Orbit, era possível ver ali aonde essas configurações podem ser feitas, né? Uma delas é o tipo de ordem. O tipo de ordem, o Igor até mostrou, que ela pode ser uma ordem a mercado no fechamento de candles, ou elas podem ser ordens pendentes, né? Isso vai mudar a forma como a sua estrutura ela é montada, mas ela é uma configuração mais secundária, ela não faz parte ali daquele core da pirâmide do grid, né? Outro tipo de configuração que você pode fazer é o controle da sessão, que é fundamental, né? Você quer montar grid só pela manhã, você quer montar grid só pela tarde, você quer explorar um tipo de estratégia onde o mercado deve estar mais consolidado. Então eu vou estudar aqui o ativo que eu quero operar, onde é que o mercado está mais consolidado? É no horário do almoço? É no fim da tarde? Então, você vai configurar a sessão de operação. Aqui também você configura se você quer day trade, se você quer swing trade. Se você vai operar um ativo internacional, você pode configurar se você quer operar ele durante a abertura do mercado, da Nasdaq, por exemplo. Então, tudo isso é feito no módulo de sessão. Tá? Outra coisa que é muito interessante em qualquer tipo de estratégia, principalmente nas estratégias de grid, é a gente conseguir montar uma lógica de limite de lucro e de perda, né? Então, por exemplo, eu estou montando meu grid, mas se eu bati, por exemplo, R$ 500 de lucro, eu quero encerrar a minha estrutura, né? E eu quero botar aquele lucro no bolso. A mesma coisa para o lado contrário, né? Eu bati R$ 1.000 de prejuízo, vamos encerrar o dia, não quero mais operar. Amanhã é outro dia, a gente começa a montar tudo de novo, né? Quando você mexe nessa configuração de limite de lucro e de perda, você pode montar configurações ali interessantes, né? E outra configuração também que ela é muito válida, a gente está explorando quando a gente está montando estratégia de grid, que é o controle de volatilidade. Por exemplo, essa estratégia aqui é uma estratégia que vai se beneficiar de quando o mercado está pouco volátil. Então, eu não quero, por exemplo, se a volatilidade média do mini índice está lá acima de 500 pontos, eu não quero operar nesse cenário, porque começa a ficar um cenário muito arriscado para a montagem do meu grid. Então, eu consigo controlar. Então, olha, eu só quero operar se a volatilidade estiver dentro desse range aqui. Esse range. E aí, você vai descobrir, quando você executa um backtest, qual que é o range ótimo para a sua estratégia. Você não precisa saber. Obviamente, antes você pode fazer um estudo. É interessante que você saiba como o ativo se comporta. Mas mesmo que você não saiba,
Lá no processo de backtest, no processo de otimização, você consegue descobrir qual que seria um range ótimo. A gente não falou aqui nessa aula exatamente como que é um processo de otimização, mas a gente vai falar sobre isso na aula 3. A gente vai falar um pouco mais sobre o processo de avaliação e validação de uma estratégia na próxima aula, e aí lá você consegue descobrir qual que seria o range ótimo para todas essas coisas que a gente está falando aqui. Por exemplo, até para o exemplo que o Igor deu lá, qual que é a distância ideal que eu tenho que configurar nas minhas ordens. O Igor montou ali uns gradientes para a gente de 200 pontos de distância, né? Pô, mas como é que eu faço para descobrir qual que é a distância ideal? É 200? É 300? É 500? É 1000? Né? No processo de otimização, você vai descobrir isso. A gente vai ter o resultado de todas essas configurações possíveis. É melhor eu usar uma progressão de lote linear ou é melhor eu configurar 1.5 a minha progressão de lote? A gente vai otimizar e o próprio otimizador, o próprio MetaTrader, mostra para a gente quais são os resultados ótimos. E a gente consegue otimizar todas as configurações do grid, né? Limite de lucro de perda, para descobrir qual que é o meu ponto ótimo de corte, controle de volatilidade, se eu tenho que usar um grid que faz um distanciamento linear ou um grid que faz um distanciamento com multiplicador. Então, qualquer configuração, a gente consegue descobrir qual é a parametrização ótima. Essa é uma das grandes sacadas de operar com robô, né? Porque além de fazer tudo automático, a gente consegue testar no passado e, literalmente, a gente consegue testar no passado milhares de combinações em poucos minutos. A gente vai falar um pouco mais sobre esse processo amanhã, quando a gente falar sobre a jornada que você precisa executar para criar estratégias lucrativas com grid trade. E aqui é só mais um exemplo do que a gente tem no Orbit, né? Que é uma funcionalidade que você não encontra em outros robôs por aí. Isso aqui é exclusivo do Orbit e que é um negócio que traz muito valor agregado, né? Eu vou até dar um zoom aqui para você conseguir ver melhor. Isso é um relatório que a gente tem quando você roda um backtest lá no Orbit, por exemplo, todas aquelas curvas que o Igor acabou de mostrar em cada uma das estratégias. No final do backtest, o Orbit detalha para a gente coisas como, por exemplo, o relatório da variação percentual das estruturas, né? Então, quando a gente vê um floating grande, qual foi o percentual de variação do ativo que aquele float pegou, né? Por exemplo, aqui, nesse exemplo que eu trouxe, a gente pegou 11 estruturas que tiveram uma variação superior a 1% do ativo, certo? Então, 11 estruturas, o ativo variou acima de 1%. Uma delas, o ativo variou acima de 2% e nenhuma delas, o ativo variou acima de 3%. Por que isso é importante? É o quanto de risco aquela estratégia ela está sendo submetida. Aqui, por exemplo, a gente não chegou a ficar nem 3% de variação do ativo, não teve nenhum grid que estava montado quando o ativo teve uma variação acima de 3%. E a gente tem várias outras informações aqui. Por exemplo, você consegue saber qual foi o drawdown máximo de cada estrutura, quantas ordens foram montadas em cada estrutura, quantos lotes você usou em cada estrutura. Então, por exemplo, eu tive uma estrutura lá que foi muito grande. Vamos saber quais são os limites dessa estratégia. Aqui no relatório, você bate o olho e consegue saber, nesse histórico aqui dos últimos 5 anos, eu tive uma estrutura que montou 10 posições. Essa foi a minha maior. E dessas 10 posições, o máximo de lotes que eu tive foram 15 lotes, porque o lote ele pode ser a progressão, né? Então, o Orbit ele traz isso mastigado para a gente. Isso aqui é uma mão na roda para a gente fazer a análise de risco e entender melhor o comportamento da nossa estratégia. Isso aqui você não encontra em qualquer robô. Beleza, então a gente te mostrou as principais funcionalidades, né, o core de uma estratégia de grid e como que você faz para configurar um robô para conseguir testar esse tipo de coisa. E agora o Igor vai falar um pouco mais sobre o que a gente descobriu ao longo do tempo com a nossa experiência executando estratégias de grid. Vamos lá, o primeiro ponto é o seguinte. O controle da estrutura é fundamental, o trigger é menos relevante. Isso é 100% verdade, porque o mais importante é como você manipula as tuas ordens, a tua grade de ordens, desde a progressão dos lotes até a distância entre elas. Caso você venha se tornar um aluno do Grid Expert, se você for ver os exemplos que a gente deixa lá, das estratégias que a gente deixa, lá tem um exemplo que a gente faz um grid que é com a estratégia zero. Imagina, a gente conseguiu criar uma estratégia onde não tem trigger, porque ali não tem trigger, né? Ele só dispara a ordem ali logo que o robô é conectado no gráfico. Então, mesmo assim, você consegue criar estratégias vitoriosas. Por quê? Porque o mais importante é como tu configura a tua grade. Essa foi uma das descobertas que a gente fez quando a gente começou a manipular profundamente estratégia de grid trading que a gente teve. Essa eu diria que é uma das mais impactantes. O trigger, né, o gatilho é secundário, o mais importante é como você manipula a tua grade. Passa aí para mim, Caio. Qual é a próxima? Grid não é um caixa automático que você vai sacar dinheiro todo mês. A diferença que ele te gera é de gerar curvas de capital mais estáveis. Você vai ganhar com uma frequência maior do que o que você vai perder. Isso é fato. Porém, quando você perder, você vai levar ali uma pequena pancada que também vai ser recuperada de forma uniforme.
O grid ele te dá a possibilidade de gerar curvas no longo prazo que ganham dinheiro, assim como estratégias mais simples, não estruturadas, mas a distribuição dos retornos de estratégias de grid são mais estáveis. Mas não pense que isso aqui é grade, que isso aqui é caixa automático. Se alguém vende essa ideia para você, você vai ali rentabilizar com estratégia de grid e todo mês você vai sacar um... Não, esquece. Não é assim que funciona. Isso aqui não é caixa automático. Isso aqui com certeza vai te ajudar a construir portfólios estáveis para o longo prazo, que você vai fazer dinheiro, que você vai conseguir performar acima do mercado, mas não vá com essa mentalidade que é caixa automática que você ganha todos os meses, todos os anos, todas as semanas. Ele só traz uma estabilidade maior para os teus retornos. Diz para mim qual é a terceira, Caio. E aqui eu diria, acho que o Caio tende a concordar comigo, que essa é uma das maiores descobertas para a gente quando se trata de grid trading. Grid, em sua concepção, já não foi feito para day trading, né? Quando ele foi criado, não foi criado para isso, mas a gente conseguiu adaptar aqui estratégias de grid trading que consegue se aproveitar de oscilações grandes do mercado e ainda assim serem executadas no mesmo dia, porque a ideia do grid não é essa, a ideia do grid é você conseguir se aproveitar de uma oscilação grande no mercado e você ir desmontando a sua posição à medida que o tempo vai passando, pode demorar dias. Então, o tempo joga a teu favor, só que aqui a gente conseguiu adaptar para conseguir executar as operações no mesmo dia. E aí você me pergunta, tá, mas qual é a diferença que isso gera para a gente? Eu te digo, a margem recomendada para operar a estratégia de grid trading, de day trade, é muito menor, porque tu não corre o risco do overnight gap, tu não vai ter chamada de margem, tu vai poder aproveitar toda a alavancagem intraday. As corretoras, elas te dão alavancagem intraday, elas não te dão alavancagem para o swing trade. Então imagina, para você fazer um swing de um contrato de mini índice, tu precisa ter, vai, 25 mil reais na conta, arredondando aqui. Então, claro que a corretora pode dar 5 vezes, pelo menos, a alavancagem, dependendo da corretora, e dizer que você precisa de 5 mil para cada mini contrato que você quer fazer o teu swing, mas olha só como são as coisas. Olha como é muito mais pesado do que versus day trade, que você precisa de 100 reais de margem para operar cada mini contrato. Então, utilizando grids de day trade, você consegue criar estratégias de gradiente com uma margem muito menor. Ou seja, a gente conseguiu abrir o grid trading para o day trader, possibilitando qualquer, basicamente, tipo de margem que você tenha disponível ser possível de operar. Mas ainda assim o mini índice termina puxando um pouco mais, não tem problema, vai para o BRA 50. Você consegue fazer um grid day trade no BRA 50 e não sofrer o swap, né? Porque no caso do BRA 50, que é o CFD do mini índice na Active Trades, né? É o mini índice na Active Trades, você também vai ter ali um custo para você fazer o seu swing trade, né? Que é o custo do swap. Lá, se você faz day trade, você não tem swap. Então, você também não precisa pagar esse custo. Se torna, mais uma vez, menos margem necessária para grid day trade e dessa vez com lote fracionado. Olha só, então, Grid Day Trade foi uma das maiores descobertas que a gente fez. E aqui, quando eu falo Grid Day Trade descoberta da nossa parte, não foi que a gente inventou o Grid Day Trade, mas é porque foi o Grid Day Trade que também quebrou muita gente por não saber fazer. E aqui a gente sabe como fazer do jeito certo. Eu queria fazer um comentário aqui sobre Grid Day Trade, porque, de fato, esse ponto é muito importante, principalmente porque isso possibilita com que você consiga operar com pouco capital, né? Uma das maiores objeções das pessoas quando a gente fala de grid é, mas eu preciso de muito capital. No swing trade, de fato, você vai precisar de um capital um pouco maior, mas quando você automatiza, você consegue descobrir configurações que pedem um capital dentro do que você tem disponível. Então, no swing trade, sim, você vai precisar de um capital um pouco maior do que no day trade, mas o day trade, ele muda o jogo aqui, né? Porque a gente está falando de coisas de... Com menos de 10 mil reais, você consegue rodar um portfólio de estratégias de grid, né? Eu não estou falando de uma estratégia, estou falando de várias estratégias, né? E se a gente falar de um mercado onde a gente tem um lote fracionado, que foi o que eu comentei um pouco mais cedo, a gente diminui mais ainda, né? Então, com $1.000, você conseguiria, às vezes com menos, dependendo de qual ativo que você está operando, você conseguiria operar algumas estratégias juntas, porque, de fato, você não tem aquele risco da exposição de um dia para o outro, né? Então, o seu grid ficou grande, ele vai estopar no fim do dia, seja no lucro, seja no prejuízo. Então, você não carrega esse floating grande, né? Então, isso aqui permite a gente montar portfólios realmente com capital baixo e a gente ter ainda o benefício do grid, né? Ter aquela previsibilidade, aquela estabilidade no retorno. Inclusive, a gente trouxe um exemplo aqui de conta real de um portfólio que a gente está executando desde janeiro, né? A gente lançou, eu comentei com vocês que a gente lançou a primeira turma do Grid Express, aliás, nem sei se eu comentei isso, mas a primeira turma do Grid Express foi lançada em outubro do ano passado. Ó. Talvez eu tenha comentado isso na aula de ontem, né? E aí, mais ou menos em janeiro, a gente montou um portfólio com o Orbit, foi quando a gente lançou o Orbit também, a primeira turma do Grid Express do ano passado. Em janeiro, a gente montou um portfólio de grids de execução diária, né? Ou grids de day trade, né? Aqueles grids que são sempre fechados no fim do dia. Né? E em janeiro a gente parou para montar esse portfólio, em fevereiro a gente ligou ele em conta real e olha a curva de capital que a gente tem aí. Isso aqui é o resultado de uma conta controle. Tá? O que é uma conta controle? É uma conta
onde a gente está registrando os resultados, né? Então, por isso, ela opera com um lote mínimo. Então, não se liguem muito aí no valor financeiro. Isso aqui está em dólar, tá? Isso aqui está executando na Active Trade, lá no BRA 50. Aqui tem algumas estratégias de day trade, poucas estratégias, são menos de 10 estratégias aqui. E olha só como a gente consegue uma curva legal, né? Então, a gente teve... E para mostrar a realidade aqui para vocês, a gente teve aí 2 meses negativos, certo? E o portfólio está aí quase se recuperando aí, está quase renovando a máxima. Ele foi muito bom no início, depois ele teve ali 2 meses negativos e agora está se recuperando. Isso aqui é o dia a dia, isso aqui é a realidade de quem vai operar com grid, né? Não é, as pessoas pensam que o grid é aquela curva reta, perde, né? Aqui a gente tem um exemplo de grid de execução diária, onde você vai ter uma curva muito parecida com o que você tem usando estratégias convencionais de stop loss e take profit, tá? Isso aqui, de novo, é um exemplo real, isso aqui não é backtest, isso aqui é uma conta nossa que a gente trouxe, que a gente está rodando desde fevereiro. E aí, aproveitando que a gente está trazendo alguns cenários reais, né, eu trouxe alguns depoimentos aqui, 2 depoimentos só, de alunos nossos ali da primeira turma do Grid Experts aqui. O Paulo está comentando que, apesar de ser um bot de grid, veja que o float não foge muito, ele se mantém bem estável e 100% aceito, né? 100% aceitável, né? O float é aquilo que eu acabei de comentar ali, né? É a sua exposição em aberto. Lá no Botspot, a gente vai comentar um pouco mais sobre o Botspot amanhã, você consegue fazer a análise do float, né? E olha só a curva de capital que o Paulo conseguiu montar com os backtests dele. Notem que é uma curva de capital desde 2020 também, até ali mais ou menos final de 2024, até final de 2024. Então, é uma curva bem estável, né? Outro comentário que a gente trouxe aqui, agora já não é backtest, é o Paulo comentando que isso aqui é a execução do grid dele em live trading. Ele opera ali no ETF de Nasdaq, que é o QQQ, e ele falando que o grid se saiu muito bem aí, mesmo ali passando pelo processo do tarifaço do Trump, que é um evento que a gente teve no mercado recentemente. O mercado caiu bastante e olha, os grids dele não passaram por nenhum tipo de problema aí. É o depoimento que o Paulo deixou para a gente ali dentro da comunidade que a gente tem, da galera que faz parte do Grid Experts. Amanhã eu vou mostrar um pouco mais sobre essa comunidade para vocês. Chegamos ao fim da nossa aula 2 aqui. Eu queria mostrar para vocês o que a gente vai ver amanhã na aula 3 e também liberar o código secreto para você marcar sua presença, fazer o download do seu material e participar do nosso sorteio. Vamos lá. Na aula de ontem, a gente viu um resumo teórico de como funciona a grid, né? Quais são os problemas e como você opera do jeito certo. Hoje a gente mostrou na prática como que você monta essas estratégias, os diferentes tipos de grid, os diferentes tipos de configuração que você pode fazer, mostramos as estratégias, mostramos alguns resultados. E amanhã a gente vai te mostrar um plano prático, passo a passo, para você sair do zero até montar os seus portfólios de estratégia de grid, quanto tempo você demora para fazer isso em média, quanto de capital você vai precisar em média para construir esses portfólios, quanto você vai precisar investir para poder de fato, mudar a forma que você opera no mercado financeiro utilizando essa abordagem que a gente está falando aqui ao longo desses 3 dias, certo? Hoje é o segundo, amanhã vai ser o terceiro dia, né? Também a gente vai te mostrar como que é o processo de validação dessas estratégias, tá? E no final disso tudo, onde que você vai chegar, o que você vai construir no final dessa jornada, no final desse processo passo a passo que a gente vai te apresentar amanhã, beleza? Então, para você que ficou até aqui, até agora aqui com a gente, muito obrigado. Aqui está o link para você marcar sua presença, aqui o código secreto da aula de hoje. Lembrando, você pode escanear esse QR Code, você pode acessar diretamente esse link aqui. A gente vai botar o link aqui também no chat. Você informa lá o código secreto e você já vai marcar sua presença na aula 2. Você tem até o final do dia de hoje para marcar sua presença. No final do evento, para quem entrar na turma do Grid Experts e tiver marcado a presença nas 3 aulas, a gente vai fazer o sorteio de 1 ano de Declabs, ou 1 ano do plano Black do Botspot, ou acesso vitalício ao Grid Experts. E gostaria de reforçar, amanhã participe ao vivo aqui da nossa aula 3, porque a gente vai fazer o lançamento do Grid Experts, a gente vai ter condições especiais para quem estiver ao vivo, para quem entrar primeiro. Então, se você tem interesse em tudo que a gente está falando aqui, não deixe de assistir amanhã ao vivo, beleza? Muito obrigado, pessoal, e a gente encontra vocês amanhã. Valeu!